Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Às vezes quando você conecta um HD externo ou um pendrive na máquina, eu vou conectar um aqui agora, você não consegue gravar nada nesse pendrive ou nesse HD externo. Você consegue ler as informações que estão lá dentro, consegue até trazer do pendrive para dentro do Mac, mas gravar ou modificar alguma coisa dentro desse volume, você não consegue, tá? Então eu tenho um pendrive que eu acabei de colocar na máquina aqui. Se eu clicar com o botão direito em cima dele e for em obter informações, ele me abre uma janelinha, essa janelinha aqui, e nessa janelinha aqui ele vai me dizer qual que é o formato que está esse pendrive ou esse HD externo. No caso aqui ele está formatado para Mac, Mac OS expandido com um registro cronológico, journaling, ok? No seu caso, por exemplo, se você não está conseguindo gravar ou modificar nada dentro dele, é porque ele deve estar em outro formato, como nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Pode ser que ele esteja assim, ó, com o registro, com o formato em Windows NT File System NTFS. Então esse formato aqui, NTFS, ele funciona só no Windows, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que formatar esse HD externo, esse pendrive, para que possa ser lido nos dois, para que você possa trabalhar com ele nos dois sistemas, tá? Essa é a maneira gratuita que nós temos de resolver esse problema. Então, para poder formatar esse pendrive, a primeira coisa que eu preciso fazer é salvar as informações de dentro dele, porque a hora que eu formato, obviamente, eu apago tudo que tem lá dentro. Então, copie essas informações ou para o Mac ou para qualquer outro lugar antes de fazer esse procedimento, tá? Então eu vou fechar essa janela aqui primeiro, e aí eu vou lá no meu Spotlight, na minha ferramenta de busca do Mac, vou escrever aqui disco. Ele vai encontrar um programinha chamado utilitário de disco, tá? Esse programinha aqui. Clica duas vezes nele, tum tum, ele abre a minha janelinha, e nesse programa eu vou fazer a formatação desse pendrive ou desse HD externo, tá? Então a primeira coisa é você selecionar o pendrive nessa barra lateral aqui, tá? Cuidado para não apagar o teu HD interno ou outro HD que você esteja na máquina, tá? Fique muito atento nesse processo porque ele vai apagar tudo que tem lá dentro. Selecionando o pendrive, você vai no botão apagar aqui na barra de ferramentas. Se você não tem esse botão apagar na sua barra de ferramentas, vem com o mouse numa área sem botão aqui na sua barra de ferramentas, botão direito em cima dele, personalizar barra de ferramentas, e você traz o botão, você arrasta o botão apagar para dentro da sua barra de ferramentas, tá bom? Você também pode ir lá no menu editar, opção apagar, tá? Ou Shift Command letra E de Erase. Shift Command E de Erase, você também entra na opção de apagar, tá? Então eu vou clicar no botãozinho aqui, ele me abre uma nova janela onde eu vou colocar o nome e o formato. E é aqui que está o segredo, tá? No formato você vai escolher aqui ou FAT ou exFAT. Tá? A diferença do FAT para o exFAT é que o FAT32 antigamente, que era o usado antigamente no Windows, ele vai funcionar tanto no Mac quanto no Windows, mas ele tem uma limitação de arquivos com tamanho até 4 GB. Então se você tem um filme, por exemplo, pesadão, um filme maior de 4 GB, ele não vai ser copiado, ele não, o HD externo, o pendrive, não vai entender um arquivo maior do que 4 GB. Tá? Então se você tem arquivos assim, é melhor que você utilize o exFAT, que ele tem essa capacidade de entender arquivos maiores e também tem uma compatibilidade maior entre vários dispositivos, tá? Então pode usar o exFAT aí, que é o mais recomendado hoje para esse tipo de uso. Então eu seleciono o exFAT, só que eu tenho um segredinho aqui, senão você vai ter um erro na hora de fazer o pendrive híbrido, né? O nome tem que estar todo em letra maiúscula, tá? Você não pode utilizar letra minúscula. Então aqui eu vou colocar aqui pendrive, tudo em caixa alta, tá bom? E aí eu vou clicar em apagar. Pronto, ele vai desmontar o disco, vai apagar o disco e vai remontar o disco. Você vê que ele até desapareceu aqui da minha mesa, vai aparecer de novo. Opa, ó, deu algum problema, ó. Deu problema, vamos apertar um OK. Vamos selecionar o disco de novo aqui, que agora está sem nome, tá? Ó, externo ele está sem nome. E vamos apagar mais uma vez. Vamos lá, escolher o exFAT. Vou deixar aqui pendrive novamente. E vamos lá, apagar. Apagando. Montando. Agora deu certo, tá? Ele pode mesmo acontecer esses probleminhas na hora da formatação, tá bom? E aí você formata novamente e ele deve funcionar. Caso dê algum problema, pode ser até que tenha dado algum problema no seu pendrive, tá? Então você pode utilizar uma outra máquina para poder formatar novamente, ou então comprar um pendrive novo. Formatação de disco é sempre um risco, tá, gente? É sempre um risco formatação de HD. Agora, a partir desse momento, eu posso fechar aqui o utilitário de disco, eu consigo gravar e alterar coisas
dentro desse pendrive do HD externo através do Mac e também através do Windows, tá bom? Ah, Thiago, eu não posso apagar o meu pendrive, eu não quero correr o risco dele pifar. Qual é a outra solução que você tem? A outra solução é um programinha, eu vou chamar aqui o Safari, aqui, chamado NTFS for Mac. Esse NTFS for Mac é um programa da Paragon Software Group, então você pode entrar em paragon-software.com, eu vou deixar o link na descrição aqui para você também. E com esse aplicativo você instala, reinicia a máquina e aí você consegue trabalhar com drives utilizando o formato NTFS, que foi aquele que eu mostrei no começo, que é incompatível nativamente no Mac, tá? Ele não é muito caro, tá? Ele é na faixa de 60, 70 reais, olha lá, 70 reais, até tá mais caro, antigamente era mais barato, tá? Mas é um programinha que salva a pele, de repente você precisa disso, é um plugin que vai funcionar aí no teu Mac, vai ficar lá dentro das preferências do sistema, e aí você não precisa passar por esse aperto de formatar o teu HD ou o teu pendrive, tá bom? Se você não quiser comprar, você pode formatar o teu pendrive ou o teu HD e utilizar normalmente. Beleza? Então com isso você consegue trabalhar com os teus pendrives ou os teus HDs hibridamente, tanto no Mac quanto no Windows. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida ou necessidade específica, entre em contato comigo, acesse o site drapple.com.br, lá tem uma porção de cursos em vídeo, cursos online lá no site para equipamentos da Apple, tanto Mac quanto iPhone, iPad, etc. E também tem os meus contatos para você agendar uma consulta técnica, uma consulta online remota, ou então até uma aula VIP, caso você tenha necessidade, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.